e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças e paz. Não mais. Graças e paz, bom dia. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu aprendi essa semana, eu vi uma pessoa falando sobre isso essa semana e aí eu fiquei pensando, né? É 1 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses? Hã? É primeira. Primeira porque é carta. Mas eu falava primeiro, por isso que eu estou falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1. Do verso de número 1 até o verso de número 12, nós vamos ler hoje. Amém? Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como o pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos, para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Amém? Na semana passada, nós falamos a respeito de como Paulo havia chegado em Tessalônica e o tempo que ele permaneceu naquela cidade. Paulo permaneceu muito pouco tempo em Tessalônica. Ele permaneceu por volta de 3 semanas, um pouco mais do que isso, mas precisamente foram 3 sábados que ele pregou na sinagoga, na cidade de Tessalônica. E ele havia, não por parte da igreja, mas havia um pensamento de que ele havia abandonado os tessalonicenses, e que ele havia saído muito abruptamente, e abandonado aquele povo naquele lugar. E ele faz uma carta, então na sua carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele faz uma consideração em relação de como havia sido feita a visita naquela cidade, de como havia sido a estadia dele, o tempo que ele permaneceu, apesar de pouco tempo, o que tinha acontecido lá. E ele está contando aqui a respeito do que aconteceu. E ele começa dizendo que, lembrando os Tessalonicenses, de que quando ele fez a visita, ele não foi inútil, ou seja, ele foi produtivo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, na nossa vida, aquilo que a gente vai colocar a mão, aquilo que a gente vai fazer, tem que dar frutos, tem que produzir. E aí eu gostaria de falar sobre algumas coisas. Então, na palavra de hoje, a gente vai falar sobre as características de um líder eficaz, de um líder que foi chamado por Deus. Por que essa palavra eu acredito que seja relevante para a nossa igreja, para o dia de hoje? É porque nós todos somos, em alguma medida, líderes de onde Deus nos colocou. Aqui a gente teve um treinamento ontem que terminou. Tivemos um treinamento que terminou ontem, já 8 meses a gente fazendo esse treinamento. E esse treinamento que terminou ontem, a gente teve aqui uma formação de mais ou menos umas 10 pessoas, acredito eu. Umas 10 pessoas. Se não me falha a memória, haviam 10 ou 11 pessoas. 10 pessoas. Não. Deixa eu ver. 11.
Oi? 11 pessoas que fizeram o treinamento ontem e concluíram o treinamento. Que treinamento que era esse? Era o treinamento dos coordenadores dos PGs. Então, 11 pessoas hoje estão aptas a poder nos contribuir com o crescimento e a formação dos PGs. E cada uma dessas pessoas, elas são líderes dentro do grupo ao qual elas estão inseridas. Elas são coordenadores, elas são auxiliares, elas são pessoas que estão à frente desse trabalho. Além deles a gente também tem pessoas que coordenam os homens, pessoas que coordenam os adolescentes, pessoas que coordenam as mulheres, pessoas que coordenam o louvor, pessoas que coordenam as suas famílias, pessoas que coordenam outras atividades da igreja, como a gente tem aí o chefe dos midianitas, quem que é? O Robert. O Robert, a gente tem vários coordenadores e, na verdade, são líderes dentro do local onde eles estão. São pessoas que Deus levantou. E muitos que ainda não estão em uma posição de liderança, certamente foram chamados para isso também. E o que Deus espera de cada um de nós em relação a isso? O apóstolo Paulo vai dizer, ele fala assim, quando eu visitei vocês, a minha visita não foi inútil. Você sabe que o que nós fizemos não foi inútil. Olha só, um trabalho de 3 semanas. Como que pode um trabalho de 3 semanas poder ser mensurado? Né? Como a gente sabe se o trabalho que a gente está fazendo está dando resultado? Ele está prosperando? Está frutificando? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Mas a Bíblia diz assim que nós somos aqueles que semeamos, nós somos aqueles que acompanhamos o crescimento da semente, nós somos aqueles que cuidamos da semente. Mato cresce em qualquer lugar. Mato toma conta de tudo. Se você não fizer nada, aqui na rua, se você abandonar a cidade, se a cidade ficar abandonada, o mato vai crescer e a árvore vai se levantar aqui. Mas plantação, alguma coisa que dê fruto, ele precisa de um cuidado especial para que aquele fruto seja próspero. Então precisa ter um preparo, precisa ter um cuidado. E ele vai dizer que a visita dele não foi inútil e ele vai contar a experiência que ele teve antes de chegar na cidade de Tessalônica. Ele falou assim, vocês lembram, vocês sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos. Antes de chegarmos aí, o que aconteceu em Filipos? Lá em Atos capítulo 16, vai falar da passagem de Paulo na cidade dos Filipenses. E naquela cidade, Paulo passa mais tempo pregando a mensagem do Evangelho. E um desses dias, a Bíblia diz que Paulo está passando pela cidade e ele vê uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E aquela mulher começa a dizer assim, eis aí verdadeiros israelitas em quem não há dolo, são homens de Deus e pessoas chamadas por Deus. Aí o que Paulo faz? Ele percebe que quem estava dando testemunho dele não era o Espírito Santo de Deus, não era Deus que estava falando na boca daquela mulher, mas era um espírito maligno. E o que ele faz? Então ele repreende aquele espírito maligno daquela mulher. Só que aquela mulher era uma fonte de lucro para algumas pessoas. Então havia um grupo de homens que exploravam comercialmente o dom daquela mulher, o talento daquela mulher, a adivinhação que vinha através de espíritos malignos. Então, o que Paulo faz? Quando Paulo repreende aquele espírito maligno na vida daquela mulher, ele liberta aquela mulher ela deixa de ter aquelas visões, aquelas revelações que vinham do inimigo. E Paulo, então, mais uma vez, é acusado de estar perturbando a paz. E por estar perturbando a paz, por ter sido acusado de perverter a paz de Roma, ele é levado para a prisão, e ele vai para a prisão, e lá na prisão, Paulo e Silas estão lá na prisão. E aí aquele texto muito conhecido, que diz que enquanto eles estavam na prisão, um louvava, outro cantava hinos a Deus, as portas da prisão se abriram, o carcereiro então se converteu, e depois a família toda do carcereiro é batizada. E aí esse é o contexto. Só que antes disso, além dele ser preso, ele também foi açoitado com varas, ou seja, ele apanhou muito. Ele foi muito duramente castigado. E ele chega em Tessalônica, no período que ele está lá, ele enfrenta uma situação semelhante. As pessoas querem acusá-lo de perverter a paz naquela cidade. E isso poderia resultar em mais perseguição, em mais açoite, em mais prisões, e ele é obrigado a fugir. Ele foge, orientado pelos próprios irmãos da cidade, que dizem para ele, Paulo, vai embora, porque a coisa aqui vai ficar intensa, o negócio vai ficar muito difícil para você aqui. E ele vai. E ele fala assim, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Apesar de toda a oposição, de todo o trabalho contrário,
Paulo pregava o evangelho e anunciava as boas novas. O que ele fazia? Ele pregava a mensagem de Deus, o evangelho de Deus. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, ainda falando um pouco sobre liderança. A mensagem é importante, mas o meio pelo qual a mensagem chega também é igualmente importante. Então a gente até usou um exemplo no PG na sexta-feira, que a gente estava, que é o seguinte: alguém aqui já foi no nutricionista? Sim ou não? Sim. Quem foi no nutricionista, levanta a mão que eu quero ver. Levanta a mão. Quem mais? O pastor Ricardo precisa ir. Quem mais? Não foi ainda. Vou marcar. O Alex também precisa ir. Já foi, Alex? Já foi, Alex? Hã? Não foi? Tá bom, nós vamos resolver isso aí. Então, quando você chega no nutricionista, o que acontece se você olhar para a nutricionista e a nutricionista for obesa? O que acontece? Você fala... exato. Isso invalida o conhecimento que ela tem? Invalida? Isso invalida a capacidade que ela teria para te ajudar a alcançar o resultado que você espera ter? Não. Mas o fato dela estar acima do peso descredibiliza ela falar daquele assunto? Sim. Por quê? Porque se espera que a pessoa que vai falar para você aquilo que você tem que fazer, o mínimo que ela faça aquilo. É a mesma coisa se você for em um cardiologista ou um oncologista e chega lá, o cara é fumante. É um contrassenso. A mesma coisa se você for na academia e na hora de você contratar um personal trainer, você vê que o personal trainer é gordo. Faz sentido? Não, não faz sentido. O cara pode ser até o melhor da profissão dele, mas não é só o que ele fala, mas também o que ele faz. Se espera que a pessoa que vá te ajudar a fazer algo, no mínimo que ela faça aquilo que ela está falando para você fazer. Então, a pessoa ela pode até ser munida de boas intenções, de conhecimento e de recursos para que você consiga alcançar aquele meio. Mas se ela não faz aquilo, ela se torna uma pessoa hipócrita. Certo? Sim ou não? Concordam ou não concordam? Então, na semana passada nós falamos sobre isso, que Paulo dizia que ele era um exemplo para a igreja. E nós precisamos ser exemplo no lugar onde nós estamos. A gente pode ser muito bom em ensinar, principalmente no que diz respeito à criação dos filhos. Porque eu posso ser muito bom em falar coisas legais e coisas que até fazem sentido aqui na igreja. Eu posso ser bom na 1 hora que eu tenho para pregar. Eu posso ser bom na 1 hora que eu tenho para dar aula. Eu posso ser bom na 1 hora que eu tenho para falar sobre um determinado assunto e ser até especialista naquele assunto. Mas se a minha vida não reflete aquilo, ninguém vai credibilizar aquilo que eu estou falando. Ainda que seja verdade. Olha só que interessante. Quando Paulo vai para a cidade de Filipe, aquela mulher que estava sendo usada por espírito maligno, ela falou alguma mentira? Sim ou não? O que ela falou é verdade? A verdade deixa de ser verdade na boca de um mentiroso? Sim ou não? Sim ou não? A verdade é verdade. A verdade não deixa de ser verdade na boca de um mentiroso. Só que as pessoas tendem a descredibilizar a mensagem quando aquela pessoa que está falando daquela mensagem não vive aquilo que ela está falando. Em qualquer contexto, em qualquer área da vida dela. Se a pessoa se eu falo, por exemplo, sobre criação de filhos, eu ensino as pessoas sobre um determinado assunto que eu não pratico na minha casa, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo o quê? Hipócrita. Não é isso? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que ela fala uma coisa, mas ela faz diferente daquilo que ela fala. Então, por exemplo, eu tenho autoridade para falar sobre alguns assuntos. Por que em casa eu pego no pé dos meus filhos e da minha esposa em relação à alimentação? Porque eu tive que, antes de falar o que eles têm que fazer, tomar a atitude de fazer. Por que eu pego no pé da minha esposa, dos meus filhos, em relação à rotina de treino? Porque antes de eu falar que eles têm que fazer, eu fui lá e fiz.
Eu posso chegar para uma pessoa por exemplo, para minha esposa e falar para ela, você precisa ir para a academia. Só que se eu não for, ela vai olhar para mim e falar, vai você. Por que eu que tenho que ir? Só que se eu tenho aquela rotina e eu faço aquilo, eu tenho autoridade para falar sobre aquilo, porque é importante. Deixa de ser importante o fato de eu não fazer? Não deixa de ser importante, é importante. Mas o fato de eu não fazer não me dá autoridade para que eu fale sobre aquele assunto. Da mesma forma, o apóstolo Paulo sabia que para ele falar sobre algo, ele tinha que fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, um líder, ele tem que fazer aquilo que ele quer que as outras pessoas façam. Ok? Então, o líder, ele tem que ser exemplo. Um exemplo no quê? No fazer. Ok? Então, eu vou contar uma história para vocês, e talvez vocês já tenham passado por isso alguma vez na vida de vocês. Pouca gente sabe, pouquíssimas pessoas sabem, mas antes da gente fundar a Igreja Porta da Salvação, eu tive uma breve experiência em dirigir uma igreja, que já tinha uma liderança, já tinha um pastor, e eu fui convidado para dirigir essa igreja. E eu, muito novo, cheio de boas intenções, cheio de ímpeto, comecei a dirigir aquela igreja. E quando eu fui para dirigir aquela igreja, o que a gente começa a fazer? Observar as coisas que precisam ser melhoradas na igreja. E como a gente vai corrigir aquilo. E eu havia marcado uma reunião para um sábado. E essa reunião eu tinha marcado para 2h. Uma reunião para um horário, como se fosse 2h. E nesse dia, eu cheguei e eu tinha ido comprar um microfone para a igreja. Eu fui lá para Santa Ifigênia, fui lá comprar um microfone para a igreja. E quando eu marquei a reunião, eu falei, não quero ninguém atrasado. Não vou tolerar atraso. A reunião vai começar impreterivelmente às 2h. E aí, quando eu fui para Santa Ifigênia, acabei demorando um pouquinho mais lá para comprar o microfone, atrasou um pouquinho. E quando eu saí de lá, chegou na Rio Branco, tinha um acidente na Rio Branco. E o trânsito estava completamente parado. Completamente parado. E eu me atrasei. Eu não consegui chegar no horário. Eu cheguei na igreja por volta de 2h15 na igreja. Tinha ido todo mundo embora. A missionária da igreja tinha feito questão de, diante do atraso, mandar todo mundo embora. Porque se eu estava cobrando regularidade no horário, não importava o que acontecesse, eu deveria estar lá no horário. E não importava o motivo que eu tivesse dado, a justificativa que eu tivesse, eu havia falhado naquele quesito. Então, para ser líder, a gente tem que saber que a gente tem que ser exemplo. A gente tem que liderar através do exemplo. Liderar é ser o exemplo. Eu não posso falar para o meu filho fazer uma coisa que eu não faço. A gente não pode criar filhos dizendo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, ele vai fazer o que você faz. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E isso na igreja é a mesma coisa. Seja o líder de jovens, seja o líder de irmãs, seja o líder do louvor, seja o líder dos obreiros, seja o líder dos homens, seja o líder do ministério dos PGs. Se você é um líder onde Deus te colocou, você tem que ser o exemplo. E o que a gente cobra das pessoas? Eu falei, olha, se eu tenho um grupo, o qual esse grupo está debaixo do meu guarda-chuva, por exemplo, eu sou líder dos homens, como é o caso do Edivaldo. E aí, de repente, a gente marca para vir para a igreja para uma oração. Marquei a oração na igreja. E aí, no dia do PG dos homens, falou assim, olha, quinta-feira vai ter oração. Vocês irem para a oração. Chega aqui na igreja,
o Edivaldo não está. Se você perde o exemplo, você perde a capacidade de liderar. Nós precisamos liderar através do exemplo. Para você ser um líder, você não basta estar disponível, você tem que estar disposto. Não basta estar disposto, você tem que estar disponível. Tem que ser alguém disponível e disposto. Porque as pessoas vão imitar a sua conduta. Olha só o que aconteceu. Paulo disse, sede meus imitadores. Ele podia dizer, olha, mesmo se eu não vier para a igreja, venham. Mesmo se eu não vier para a oração, venham. Mesmo se eu não visitar pessoas, visitem. Por que eu só falo para as pessoas fazerem coisas na igreja que eu esteja disposto a fazer? Porque se eu não for o exemplo para essas pessoas não vão me seguir. Eu não posso exigir que meus filhos façam uma coisa que eu não esteja disposto a fazer. Então a gente precisa entender isso, que se a gente é líder, a gente tem que somar resultado e esforços com as outras pessoas. Olha o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, anunciamos a vocês boas novas de Deus, apesar de grande oposição, portanto, como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros e nem com artimanhas. O que ele está dizendo? Que ele não enganava as pessoas, não havia motivação fraudulenta naquilo que ele estava fazendo. Isso é uma coisa que, graças a Deus, não é uma coisa que a gente vê na nossa igreja, mas há muitos líderes que eles pastoreiam a si próprio, eles pastoreiam em benefício próprio. Eu lembro de uma vez que chegou um pastor aqui na igreja, e ele deu um seminário na igreja, aqui na nossa igreja. Provavelmente vocês não vão lembrar, é até melhor que não lembrem. E no seminário, ele falou sobre como as pessoas deveriam servir e agradar o pastor. Pagar cabelo para a mulher do pastor, pagar unha para a mulher do pastor, comprar terno para o pastor. Foram faladas várias coisas que, na teoria, parece até algo muito bom, muito benéfico, você honrar o seu líder, é uma coisa que você fala assim, nossa, que bênção. Só que a intenção dele era uma intenção pecaminosa. Ele era uma pessoa que ele não era um cristão genuíno. Depois de um tempo, a vida dele, a conduta dele, demonstrou que ele não era um pastor, ele era um lobo. E a gente que tem um pouco mais de rodagem, vamos falar assim, a gente já viu tanta coisa, de pessoas que elas não servem o rebanho, mas se servem do rebanho, de uma forma que é pecaminosa. Então, essa semana a gente o Rodrigo fez uma pergunta para a gente, eu não lembro quem estava, mas eu nem vou lembrar qual foi a pergunta que o Rodrigo fez. Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que o Rodrigo fez. Mas era algo relacionado à questão da intenção. Se era pecado fazer determinada coisa. Eu falei assim, Rodrigo, o que está em discussão aqui não é a coisa em si, mas a intenção do coração. O que está sendo revelado ali? Por exemplo, a gente vê uma época agora em que várias pessoas estão estendendo a solidariedade para ajudar pessoas. E isso é muito útil, necessário e importante, principalmente para nós cristãos. Só que tem muita gente que está fazendo isso com um objetivo de se beneficiar. Como? Ou seja, através de popularidade, relacionamento, ou quem sabe com aspirações políticas. Essas pessoas, a intenção do coração delas, só Deus conhece. Só que Paulo falou assim, eu não preguei com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros e nem com artimanhas. Ou seja, às vezes a coisa até é a coisa certa a fazer, mas a forma como é feito revela uma intenção pecaminosa. Ele falou assim, em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. A palavra de Deus diz assim, que a mensagem de pregar o Evangelho, de liderar pessoas, de pregar as boas novas do Evangelho, é algo tão importante, tão sério, tão de Deus, que
que os anjos queriam fazer isso. E Deus deu essa tarefa a nós, a mim e a você, pregar o Evangelho, as boas novas. E ele vai falar assim: mas pregamos como mensageiros de Deus, aprovados por Deus, aos quais foram confiadas boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. Ou seja, se eu tivesse o intuito de agradar pessoas, eu teria falhado miseravelmente. Porque pense numa pessoa ruim para agradar os outros, sou eu. Eu tenho dificuldade para agradar minha esposa. Imagina a igreja. Eu sou péssimo nisso. Sou péssimo. Essa semana eu falei uma coisa para uma pessoa durante a semana e estou preocupado que a pessoa já não veio para a igreja esses dias. E aí a gente precisa saber se o que a gente tem feito, qual é a intenção do nosso coração. Porque da mesma forma que você ser rude pode revelar uma intenção pecaminosa, você ser doce também pode. Você ser uma pessoa extremamente agradável também pode revelar uma intenção pecaminosa. Às vezes é uma questão da personalidade da pessoa. Tem gente que é mais rude. Tem gente que é mais doce. Só que muitas vezes a intenção, ela revela o propósito do coração, e isso também revela a pecaminosidade do nosso coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: olha, nós falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do coração. Se eu for sincero com Deus, ao vir aqui pregar, independente de eu usar palavras muito doces ou palavras duras, eu fui fiel a Deus. Agora, se eu não for fiel a Deus, eu posso vir aqui e acariciar o ego de vocês e ter pecado nisso. Eu posso vir aqui e descer além em vocês, porque eu não gostei de algo, e posso estar pecando nisso. E nós somos o tempo todo tentados e desafiados a não olhar com os olhos humanos, mas falar segundo a vontade de Deus. Nós somos desafiados a isso o tempo todo. Por que eu gosto de pregar em série? Porque eu não tenho como escolher o que eu vou pregar. A mensagem é essa. Eu não penso no que eu vou pregar de acordo com as pessoas que estão no culto. Eu não penso no que eu vou pregar de acordo com a plateia, ou com os ouvintes, ou com a audiência. Embora isso seja importante, não é determinante. Por que é importante? Porque eu não posso pregar para novos convertidos da mesma maneira que eu prego para uma turma de crentes maduros. Eu não posso pregar para crianças da mesma forma que eu prego para adultos. Quem participa das nossas reuniões aqui de homens, sabe que a gente não escolhe palavras para falar com o homem. A gente fala o que tem que ser falado. Porque entende que o homem ele tem que aguentar aquilo que está vindo, não fazer cara de choro e se amoldar àquilo que é o padrão que a Bíblia exige dele. Já as mulheres, o trato é diferente. A Bíblia diz que é diferente, que as mulheres devem ser tratadas em mais autoestima, com mais fino trato, com mais amor. E até para repreender, a palavra de Deus diz assim que nós temos que repreender os mais jovens como a filhos, os mais velhos como a pais e mães, e os da mesma idade como irmãos. Existe um jeito da gente tratar as pessoas. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que Deus examina o coração dele, as intenções do coração. E ele fala assim, como bem sabe, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Bajulação é um perigo. É um perigo. Eu já falei para vocês, até contei essa história para vocês, que uma vez o Barack Obama deu uma entrevista,
E ele falou assim: livre-se dos bajuladores. A pior coisa que tem é você estar do lado de pessoas que não têm coragem de te confrontar. Que não importa o que você fizer, ele nunca vai falar para você que o que você fez é errado. Uma vez eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim, talvez vocês já tenham passado por isso também. Ter que tomar decisões difíceis. E aí, o que você faz? Você busca conselhos. Só que até onde você vai buscar conselhos é importante. Olha o que aconteceu com Roboão. Roboão havia acabado de herdar o trono de Salomão, o rei mais próspero e mais sábio que havia existido na terra. E ele é filho de Salomão, herda um reino extremamente rico, extremamente poderoso, extremamente próspero. Era só ele não fazer nada que ia dar certo. Era só não fazer nada. Se ele não fizesse nada, não tinha como dar errado. E ele vai lá e ele consulta 2 grupos de pessoas. Ele consulta os sábios. E aí os sábios falaram assim: olha, seu pai atribuiu uma carga pesada de impostos sobre o povo. A prosperidade veio à custa de exploração. Se você aliviar a carga desse povo, esse povo vai te servir, vai te amar e vai dar a vida por você. E Roboão fala assim: esse conselho é bom, mas deixa eu ouvir um outro conselho. Ele vai lá e chama os amiguinhos dele. Os amiguinhos dele vão lá e falam para ele assim: olha, seu pai era duro, eles estão reclamando de barriga cheia, você tem que ser mais duro ainda. Se seu pai tinha um cetro pesado, o senhor tem que ser mais pesado ainda. Esse povo está reclamando é porque eles estão com tempo para reclamar. Põe eles para trabalhar mais, para pagar mais tributo, mais imposto, seja mais duro, castigue mais, e você vai ver se esse povo não vai te temer. Qual o conselho que Roboão ouviu? Conselho dos amigos. E quantas vezes nós sabemos quem não devemos ouvir e buscamos só o conselho das pessoas que não devemos ouvir? A pessoa está com um problema no casamento, ela vai falar para quem? Para o pastor, para a pastora? Não. Vai falar para o amiguinho do trabalho. O jovem está se envolvendo num relacionamento que é um relacionamento que ele sabe que não é da vontade de Deus, ele vai falar com o líder dos jovens, ou com o irmão mais velho, mais maduro, ou com o pai, com a mãe, ou com o pastor, ou com a pastora. Não, vai falar com o amiguinho da escola. Que tipo de conselho você espera ouvir de gente que não serve a Deus? De gente que não é fiel a Deus, de gente que não teme a Deus? A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E uma vez eu precisei tomar uma decisão que envolvia não só a minha vida, a vida da minha família e a igreja. E eu comuniquei à igreja, à liderança da igreja naquela ocasião. As pessoas que mais se preocupavam comigo, que mais me amavam, foram aquelas que foram contra aquilo que eu estava falando. E algumas pessoas, honestamente, falaram assim: vai. E outras pessoas, de uma forma bajuladora, falaram: não, vai, Deus é contigo. Vai que vai dar tudo certo. Pode ir. Então a gente precisa entender que a bajulação, ela é algo pelo qual as pessoas usam para conseguir coisas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quando a gente faz alguma coisa só pelas pessoas que fazem alguma coisa pela gente, isso não há graça nisso, ou seja, não há favor nisso. Eu não está fazendo nada demais. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de abençoar a vida do Alex, eu vou lá e eu compro um sapato para o Alex, porque toda vez no meu aniversário o Alex me dá um sapato. Se eu gosto de pagar café para o pastor Ricardo, porque o pastor Ricardo paga um almoço para mim. Se eu gosto de fazer uma coisa por uma pessoa, porque a outra pessoa faz alguma coisa para mim, o que eu estou fazendo? Nada. É uma troca. Agora, quando você faz por alguém que você não espera nada em troca, aquilo que você está fazendo tem fruto. Você está fazendo por Deus,
pelo reino, para a glória dele. Então a gente não tem que bajular as pessoas. E muitas vezes a gente faz as coisas para as pessoas para ser aceito, para ser reconhecido, para ser bem visto, para ser bem quisto, para que as pessoas sejam dependentes da gente. E aí, a gente pode vestir uma roupa de dizer assim, não, é porque eu gosto de ajudar pessoas, mas na verdade o que você está buscando é aprovação, é bajulação, e há pecado aí. E precisamos tomar cuidado com isso. Por que isso é importante? Porque o nosso coração o tempo todo é revelado diante de Deus. A gente fala de pecados conhecidos. Hoje na aula de Romanos, o pecado que mais foi falado aqui é adultério. Porque é um pecado conhecido. Mas existem muitos outros pecados. Você ser rude é um pecado, você ser bajulador é um pecado, você ser amoroso demais, legal demais é um pecado. Se a intenção do seu coração não for pura diante de Deus. Você pode se indignar com ira e não pecar. E você pode ser doce ao extremo e pecar nisso. E aí ele vai dizer, ainda que como apóstolos, quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês nem de nenhum outro. Ou seja, eu não vim aqui para ter a aprovação de vocês. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Ainda que como apóstolos tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós o amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele está dizendo que ele tem um amor abnegado, um amor doador. Uma coisa que eu estava conversando com o André essa semana. Falei assim, tem coisas que às vezes a gente acaba se frustrando por projetar no outro algo que a gente espera que seja um alvo de mudança. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a namorar com a Nicole, e eu sei que a Nicole é uma pessoa que ela não gosta de fazer as coisas de casa. Não é o caso, mas a Nicole não gosta de fazer as coisas de casa. É uma pessoa que não é dada às coisas de casa, e eu tenho as minhas queixas com ela. Só que aquilo para mim é muito importante, é um ponto de atrito. E mesmo assim, eu vou me relacionar com ela e falar assim, não, mas Deus vai mudá-la. Tem coisas na vida da Nicole que provavelmente pode ser que nunca mudem. Só que quando eu aceito me relacionar com ela, eu aceito e assumo o compromisso de amá-la como ela é. E quando você assume essa responsabilidade, muito provavelmente pode ser que aquela pessoa nunca mude. E as pessoas às vezes acabam se frustrando em relacionamentos, achando que alguma coisa deu errado no casamento. E às vezes não foi nem no casamento, no namoro já era assim. Mas a pessoa casa com uma utopia de achar que o casamento vai resolver e solucionar algum problema. Só que quando a gente ama, a gente decide amar a pessoa, não amar a si próprio, ou seja, é serviço ao outro, amor é serviço ao outro, você ama para o outro. Não tem como você amar a si próprio. As pessoas falam de auto-amor, é muito bonito na prática, na teoria. Mas o amor é para o outro. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, as definições do que é o amor são todas atitudes, não trata de sentimento. O sentimento é bonito, é humano, é divino, é legal, mas a atitude é o que vai definir se você ama ou não. E você pode amar uma pessoa mesmo sem ter um sentimento de amor por ela. E quando nós somos líderes, nós decidimos amar a pessoa. Porque nós mais fazemos do que recebemos. Mais doamos do que recebemos. E muitas vezes você vai servir pessoas, e você vai fazer coisas por pessoas, e você não vai ver benefício nenhum naquilo que você está fazendo. E mesmo assim você não deixa de fazer. Porque a sua natureza, ao qual Deus te chamou, não pode mudar de acordo com a natureza do outro. Porque quando você decide amar, você faz aquilo, você é um líder e você faz aquilo para o outro, você não pode esperar a retribuição.
Porque senão é outra coisa, não é amor. Eu gostar de quem gosta de mim é fácil. Eu tenho 2 vizinhos, o da esquerda e o da direita. O da direita eu tomo café na casa dele, o da direita eu conheço ele, o da direita eu conheço os filhos dele, o da direita quando eu preciso de alguma coisa ele me socorre, quando ele precisa de alguma coisa eu socorro ele. O da esquerda não fala comigo, o da esquerda não olha na minha cara, o da esquerda não gosta de mim. Mas aí de repente, eu vejo um bandido entrando da casa da direita, a primeira coisa que eu faço, chama a polícia. Corre, grito, solto cachorro, faço qualquer coisa. O da esquerda, o que eu faço? Pastora. O que eu faço? O da esquerda eu fecho os olhos. Não estou vendo, não sei o que está acontecendo, não tem nada a ver com isso. Não quero nem saber. Eu amo o da direita? Amo, mas porque ele me ama. E o da esquerda eu amo? Não amo. Mas se eu tiver o mesmo cuidado com o da esquerda, no sentido em relação à segurança dele, por exemplo, meu cachorro faz cocô da porta da esquerda, eu vou lá e limpo, não jogo o lixo na frente da casa dele, eu estou varrendo a minha calçada, tenho cuidado de varrer a dele também, sem que ele veja, sem que ele saiba, simplesmente para que a rua não fique suja. Vou passar uma água, passo água na minha calçada e na dele também. Isso é uma atitude de amor? Sim ou não? É amor. É amor. Então a gente precisa entender que Paulo ele vai dizer que ele não busca bajulação, ele não busca reconhecimento humano, nem de nenhum outro, e ele fala que ainda como apóstolo ele tivesse o direito de fazer certas exigências, ele não faz. Quais exigências Paulo poderia fazer? Se ele está pregando na cidade, o que a Bíblia vai dizer? Que não se fecha a boca do boi enquanto ele debulha, ou seja, o bicho enquanto está trabalhando ele tem direito de comer, então ele poderia exigir hospedagem, ele poderia exigir alimento, ele poderia exigir um salário para que pudesse ir lá levar a mensagem. Só que ele fala que ao invés disso, ele não queria ser peso ou condicionar o fato dele estar lá a algo que eles pudessem fazer por ele. Ele vai lá, simplesmente faz sem esperar absolutamente nada em troca, nem salário ele tinha. Outras igrejas que contribuíam com ele, não eram os Tessalonicenses, eram os filipenses que contribuíam financeiramente com o ministério de Paulo, e além disso ele trabalhava enquanto não estava pregando, ele construía tendas. Ele tinha um ofício, ele falava assim: quando estive entre vocês, noite e dia, nos esforçamos para obter sustento, ou seja, além de pregar, ensinar, visitar, orientar, ele ainda encontrava tempo para trabalhar. Porém, o que a gente precisa observar aqui? Que existe uma prioridade. Se Paulo tivesse ficado 3 semanas na cidade, mais trabalhando do que fazendo a vontade de Deus, não tinha igreja lá. O máximo que ele tinha lá era uma filial da empresa dele. O máximo que Paulo teria na cidade de Tessalonicenses seria uma filial da Paulo Tendas e Construções Limitada. Mas não, ele se esforçou em pregar o Evangelho. O nosso trabalho, ele tem que servir como um meio para o qual nós vamos servir a Deus, e não um fim. Eu tenho trabalho para fazer de segunda a segunda, 24 horas por dia, mas eu não deixo que meu trabalho seja um impedimento para que eu esteja aqui fazendo a obra de Deus. Porque muita gente tem uma idolatria no trabalho. A nossa confiança tem que estar em Deus. O Deus que abre portas é o mesmo Deus que fecha portas. No período de 2019, que eu passei pela uma das piores crises da minha vida, a Nicole chegava para mim e ela falava para mim que eu tinha que me arrepender, que eu estava em pecado. Eu olhava para ela e falava assim: qual é o meu pecado? Fala para mim qual é o meu pecado. Eu discutia com ela, porque ela falava para mim que eu estava em pecado. Eu não estava mentindo, não estava enganando ninguém, não estava em prostituição, não estava em adultério, mas eu estava sendo negligente com a igreja.
O meu tempo não era para a igreja. Viajando toda semana, trabalhando todos os dias até meia-noite. O André acompanhou um pouco dessa trajetória. A minha vida naquele momento era em torno do trabalho. Trabalho é pecado? Não. Trabalhar muito é pecado. Da mesma forma que eu pecaria se eu dedicasse 100% do meu tempo à igreja, sendo que eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha saúde. Então a vida, a gente tem que buscar o equilíbrio. Você tem que ter tempo para se alimentar direito, você tem que ter tempo para treinar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar da igreja, cuidar do seu trabalho. O que o apóstolo Paulo dizia? Que era melhor que o solteiro não se casasse. Por quê? Porque o solteiro, ele tem tempo para cuidar das coisas de Deus. A vida do solteiro deve sim ser dedicada à igreja. Deve sim. Tem trabalho de segunda, ele está. Terça, ele está. Quarta, ele está. Quinta, ele está. Sexta, ele está. Sábado, domingo, todos os dias. A vida do solteiro deve ser essa. Deve ser dedicada à igreja. Só que Paulo também dizia que, uma vez que a pessoa casa, as prioridades dela devem ser redefinidas. Ele não deve deixar de cuidar da igreja, mas ele tem uma responsabilidade igual com a casa dele e com a família dele. Quando vem os filhos, a prioridade, mais uma vez, deve ser redefinida. Então, nós erramos quando deixamos de definir corretamente as nossas prioridades. A Bíblia não fala se Paulo era casado, a Bíblia não fala se Paulo tinha filhos, e a Bíblia não fala de outras coisas que Paulo fazia, mas diz que Paulo trabalhava, cuidava da igreja, pregava, a um ponto que a igreja de Jerusalém entende que eles se ocuparem com as viúvas, os órfãos e os necessitados, era algo que eles não deveriam fazer, eles pecavam se eles continuassem fazendo aquilo. Eles deveriam se dedicar à pregação e ao ensino. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que não há pecado naquilo que nós fazemos, mas aquilo que fazemos pode se tornar um pecado. Eu lembro da pregação do ano passado do Cristiano Lopes, que ele falou que a gente ama mais amando menos. A gente precisa redefinir as nossas prioridades. Amar um filho não é pecado, mas se você ama mais o filho do que a Deus, você peca. Amar a sua esposa não é pecado, é um mandamento, mas se você ama mais a sua esposa do que a Cristo, você peca. Amar a igreja não é pecado, mas se você ama mais a igreja do que a sua família, do que a Cristo, você peca. A mesma coisa em relação ao trabalho. Então, se nós somos líderes, nós temos que ser exemplo, para os de dentro e para os de fora. E nós somos líderes, nós não podemos lidar com bajulação e nem com propósitos pecaminosos, impuros, motivos impuros ou artimanhas. Ou seja, se você é doce, seja doce em Cristo. Se você é rude, seja rude em Cristo. Ou você acha que João Batista, ele era o João evangelista, o João apóstolo? Olha João Batista pregando, como que ele pregava? Raça de víboras! João evangelista pregando, filhinhos amados. Há uma repreensão de um ou de outro, qual o jeito que está certo? Não. Mas talvez se João Batista tentasse ser o evangelista dizendo, racinha de víborazinha, ele estaria pecando. E se João o evangelista, o apóstolo, tentasse ser o João Batista, filho amado, para de pecar, ele ia ser, né? Ele ia pecar também. Então não é sobre a personalidade a pregação. É sobre a intenção do coração. E aí ele vai falar que ele não age com ganância, ou seja, o nosso propósito não tem que ser ganancioso, nem para benefício próprio, nem para enganar ninguém. Não buscamos reconhecimento. E aí ele vai dizer que antes de fazer exigência, ele se entrega como uma mãe aos seus filhos. Como que é a atitude de uma mãe? Eu não sei a experiência que vocês tiveram, e às vezes quando a Bíblia ela fala de pai e mãe, algumas pessoas elas têm uma certa dificuldade
em entender o que Deus está falando. Por quê? Ou não tiveram um referencial de mãe como deveria ter, ou não tiveram um referencial de pai como deveria ter. Talvez muita gente não consegue se relacionar com Deus porque não tem um referencial de pai. E quando a Bíblia fala que Deus é o nosso pai, ele entende que Deus é ruim. Inconscientemente. E aí é onde o Evangelho precisa alcançar essas pessoas também. E Paulo dizia que como uma mãe, como que é o amor de uma mãe? Vocês já viram a mãe falar para o filho que ela não está com fome para que o filho pudesse comer? Porque não tinha comida suficiente para ambos? Já viram? Já? É isso que Paulo está falando. Eu podia fazer exigências, mas eu fui como uma mãe para vocês, no sentido de dizer que ele alimenta os filhos e dele cuida. Ou seja, o melhor é para os filhos. Melhor, o nosso melhor, para quem é pai, para quem é mãe, é para os nossos filhos. Quem é pai, quem é mãe, ama os seus filhos, procura dar o melhor para os seus filhos. Só que isso também pode ser um pecado. Da mesma forma, por exemplo, já viu gente falar assim, eu vou dar tudo para os meus filhos que eu não tive? Pecado. Seus filhos não precisam de tudo que você não teve. Entende? E também ele vai dizer que, ele fala assim, vocês mesmos são testemunhas, Deus também, é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. Então nós precisamos ser irrepreensíveis com todos os que creem. Os líderes precisam ser irrepreensíveis, precisam ser exemplo, precisam dar a vida ali no serviço ao outro, não servir a si próprio. E ele vai dizer, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam do modo que Deus considere eu vou ler o 9 aqui. Não se lembre, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês, noite e dia, nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também, é de que fomos dedicados, honestos, repreensíveis com todos vocês, os que creem, e sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. O amor do pai é diferente do amor da mãe. O amor do pai é um amor legal, no sentido de dizer que o pai, ele transmite a lei aos filhos, ele impõe limites, ele faz coisas que muitas vezes o amor do pai é diferente do amor da mãe. O filho cai, a mãe pega o filho no colo, balança o filho, não deixa o filho chorar. O pai não, o filho cai e o pai fala, levanta. Porque o amor do pai é um amor desafiador, um amor que traz crescimento para o filho. É um amor que faz o filho, traz amadurecimento para o filho. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas com vários problemas na fase adulta, porque faltou ou figura paterna ou figura materna. Isso traz desordens na vida da pessoa. Só que ao invés da gente repetir os ciclos, a gente precisa cortar e quebrar os ciclos e não projetar as frustrações que tivemos dos nossos pais nos nossos filhos, dos nossos avós nos nossos filhos. Esse ciclo precisa ser quebrado. Então a gente precisa buscar meios para o qual os nossos filhos sejam amadurecidos. E Paulo está dizendo, eu tratei vocês como filho, como um pai trata o filho. O pai vai cobrar, o pai vai incentivar. A minha função como pai é dificultar a vida dos meus filhos. Não é facilitar, é dificultar. Eu, como pai, eu tenho essa obrigação de dificultar a vida dos meus filhos. Essa semana, eu vou citar um exemplo bem breve. Essa semana, a gente estava, ontem, né? A gente estava vindo Onde a gente estava ontem de manhã? A gente estava vindo eu fui levar a Nicole para o estágio, e nós estávamos no caminho com um horário super apertado. A gente ia ter que chegar em casa e fazer almoço. Eu falei, vamos passar na padaria, eu comi o que eu como todo final de semana. Todo mundo sabe. Não fala? Tá bom.
Aí eu peguei e falei para a Nicole, pede para as crianças fazerem arroz. Cheguei em casa, o arroz está pronto. O Daniel estava dormindo. A Júlia estava acordada. A Nicole falou assim, a Júlia não sabe fazer arroz. Eu falei, o quê? A Júlia não tem condições de fazer arroz. O quê? Peraí. Falei, liga para ela aí. Vai aprender a fazer arroz hoje. Fez. Só que se depende só da mãe, ela vai ficar até os 30 anos sem saber cozinhar, porque a Nicole até hoje ela sofre com isso. Que ela sofre com isso até hoje. Por quê? Porque, olha só, a avó dela cozinhava, a mãe não cozinhava, a Nicole não cozinhava, mas sou eu o responsável por quebrar esse ciclo. Como não? Como não? Vou chegar na casa da minha filha, não vai ter almoço? Não. Quero almoçar na casa da minha filha. Não é, Lília? E bem, e bem. A Nicole, quando a Nicole fazia faculdade no Mackenzie, eu tenho foto, vou mandar para vocês. O Daniel com 9 anos de idade. 9 anos de idade. O Daniel na beira do fogão, cozinhando, e eu tirando foto e filmando. A Nicole em pânico. Como pode uma criança estar mexendo no fogão? Que absurdo! Vai causar um acidente. Só que, imagina se faltasse essa figura na vida do Daniel e da Júlia. Essa figura que desafia, essa figura que dá os limites, essa figura que dificulta a vida deles. Porque se você não dificultar a vida do seu filho, o mundo vai dificultar. A gente tem um problema que é o seguinte, na contemporaneidade, que é a adolescência. A adolescência é uma construção da modernidade, não existia. Quando você lê na Bíblia lá, os meninos com 14, 15, 16 anos de idade, eles estavam construindo famílias, eles casavam e já eram donos das suas casas. Por quê? Porque a expectativa de vida era muito baixa, eles viviam até os 30 anos, como que ia casar com 25? Se o homem vive até os 30, como que ele casa com 25, 26? Tem filho aos 30. Só que muita gente está levando esse negócio de adolescência tão a sério, que tem um adolescente com 30 anos morando com o pai e com a mãe. E ele vai dizer assim, versículo 12, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam do modo que Deus considera digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então, para finalizar, é o papel do líder, aconselhar, é o papel do líder incentivar, é o papel do líder, acima de aconselhar, incentivar e insistir. Tem gente que a gente precisa insistir. Você que é líder, faltou alguém no culto hoje, sim ou não? Faltou alguém no culto hoje, sim ou não? Sim. É do seu PG? Sim. O que você vai fazer? Ensinar. Olha só, o que você vai fazer? Versículo 12, aconselhar. Já aconselhou? Incentiva. Já incentivou? Insiste. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós aconselhamos, incentivamos, e tem gente que parece que não vai de jeito nenhum. Insiste. Insiste. Lembra do trabalho que você deu? Para hoje você está aqui todo culto, toda semana? Lembra do trabalho que você deu? Lembra quantas vezes foi necessário ir na sua casa, visitar, orar, fazer campanha? E hoje você está aqui dizendo assim, fulano não quer saber de nada. Tem gente que não tem jeito, não aprende mesmo. Não é? Então aí, pessoal do treinamento, líderes de adolescentes, jovens, homens, mulheres, PG, semana que vem, a gente quer ver essa igreja cheia, e não depende do pastor não, porque todos vocês são líderes onde Deus colocou vocês. Ensinem,
incentivem e insistam. Amém? Então, não percam aquilo que Deus está falando. Essa palavra, para a gente trabalhar no PG na semana, é uma palavra que fala sobre as características de um líder. O que se espera de um líder? Ah, mas eu não sou líder. Mas vai se preparar para ser. Vai se preparar para ser. Só existem dois tipos de pessoas, os que são influenciados e os que são influenciadores. Ponto. Ou você está convencendo ou você está sendo convencido. Ou você conduz ou você é conduzido. O lema de São Paulo, da cidade de São Paulo, é non duco or duco. Ou seja, não sou conduzido, conduzo. Vocês não estão aqui para serem conduzidos como um rebanho. Vocês estão aqui para conduzir. Eu, como pastor, eu tenho essa missão de fazer com que vocês sejam discipuladores. Vocês se tornem líderes no lugar onde Deus colocou vocês. Incentivem outras pessoas, insistam com outras pessoas, ensinem outras pessoas, multipliquem aquilo que Deus está trazendo para a vida de vocês. Amém? Que Deus possa falar mais aos corações de vocês e as palmas louvem ao Senhor Jesus.